Qual o objetivo do transhumanismo? Terceira carta de João. Comentário de Mário Persona. O que chama atenção nesse capítulo único de 3 João é a palavra verdade. Nós encontramos no versículo 1, o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Nós já vimos que em outras passagens, eu acho que até na 2 João, se não me engano, quando fala da verdade associada à fé e verdade. E aqui nós encontramos um Gaio, um irmão chamado Gaio. Esse nome aparece mais 2 vezes nas Escrituras. Nós não temos certeza se é o mesmo Gaio ou é outro, mas nós vemos que ele é associado aqui a essa palavra verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. É curioso que no versículo 2, ele fala de saúde do corpo e saúde da alma. Nós não sabemos, talvez Gaio tivesse alguma enfermidade, né? Ele fala, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Não sei se outra tradução deixa mais claro. E acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde. Vamos ver outra aqui. Darby também fala prosperidade e saúde. Prosperidade e saúde, né? Aí na versão católica da CNBB fala, caríssimo, desejo que prosperes em tudo e que a tua saúde física esteja tão boa quanto a de tua alma. É interessante essas duas coisas aparecerem juntas aqui, porque nós vivemos numa época de muitos enganos dentro da cristandade, e um dos enganos que existem é que o crente não fica doente. Então, se o crente não fica doente, não há necessidade de orar pela saúde de um crente. E geralmente algumas doutrinas pentecostais dizem que o crente só fica doente quando não tem fé. Eu me lembro de um irmão de uma irmã cujo pai faleceu. Ele era de uma determinada denominação pentecostal aqui em Limeira, e a pastora sempre trazia revelações que ele ia ser curado, ele estava com câncer, e aí ele faleceu, e a família foi lá perguntar, mas pastora, por que ele faleceu, se a senhora profetizou que ele ia ser curado? E ela respondeu, ele não teve fé. Então colocou a culpa no próprio enfermo. E isso na verdade é maldade humana, não é? Porque nós sabemos que em outras ocasiões também nós vemos crentes enfermos. Paulo deixou um irmão enfermo numa determinada cidade, não o curou, mas o deixou enfermo. Tem um outro versículo que fala isso. E Timóteo tinha uma enfermidade no estômago, e Paulo não fez nada, não mandou nenhum lenço bento para ele colocar na barriga, mas simplesmente falou que ele bebesse um pouco de vinho, também com água, por causa das constantes enfermidades no estômago. Então nós sabemos que o nosso corpo, realmente, ele não vai ficar para sempre aqui nessa terra. Ele vai virar pó, ele vai se transformar em poeira, voltar ao pó, né, como fala na própria palavra de Deus. Nós viemos do pó da terra e o corpo voltará então ao pó da terra. Os homens tentam negar isso, né, de todas as maneiras, e por não aceitarem o que Deus diz na sua palavra. Uma das coisas que eu tenho visto esses dias é a respeito da negação da morte. Saiu até uma reportagem de um cientista aí dizendo que em 5 ou 6 anos, não me lembro exatamente a data que ele coloca, os homens já vão ter tecnologia para não morrer mais. E é claro que isso é insanidade, né?
Mas nós sabemos que existe desde muito tempo esse desejo do homem vencer a morte, eliminar a doença e eliminar a morte. E embora hoje os jornais estejam muito ocupados com a questão do transgênero, que é homens querendo ser mulher e mulher querendo ser homem, muito embora por mais que se façam cirurgias e tomem medicamentos, é impossível mudar o cromossomo masculino e o cromossomo feminino. O homem continua sendo homem nos seus cromossomos e a mulher, mulher. Mas, embora fale muito de transgênero, nem sempre estão atentos, né? O mundo não está atento para o transhumanismo, que é uma área da ciência que caminha a passos largos para a eliminação da morte. O que é o transhumanismo? Né? Eu, há quase 3 meses, eu estou vivendo graças a uma válvula de porco que foi implantada no meu coração. Mas é uma válvula de um porco geneticamente modificado, porque ele é criado de uma forma, é feito o tratamento no porco para ele para tirar dele os elementos da sua carne ou do seu físico que poderiam causar rejeição. Então eu não preciso tomar remédio para rejeição, por exemplo, que eu precisaria tomar se tivesse uma válvula mecânica. A válvula mecânica, ela causa coágulos que causam AVC, então quem coloca uma válvula mecânica precisa tomar medicamento contra a rejeição, como pessoas que fazem transplante de coração, transplante de rim, o resto da vida tem que tomar medicamento de rejeição. Eu até recebi um e-mail essa semana de um irmão que ele fala que ele tem muito medo porque ele sofreu uma intervenção e ele precisa tomar medicamento anti-rejeição a vida inteira. Então ele tem muito medo que os laboratórios parem de fabricar esse medicamento. Então o ser humano ele acaba ficando extremamente dependente da ciência para prolongar a sua vida. E nós sabemos que o homem está cada vez mais morrendo mais cedo. Alguém pode falar assim, não, mas espera aí, hoje a expectativa de vida no Brasil é 75, 76 anos, e na Europa é mais de 80 anos, no Japão eu acho que é 82 anos. E como que está morrendo mais cedo? Se 50 anos atrás, 60 anos atrás, a expectativa era de 50 anos, 45 anos. É que essa redução da expectativa de vida, que começou lá depois da queda, e nós vemos nas idades que foram caindo, Matusalém viveu 1.000 anos, né? Quase 1.000 anos, 900 e alguma coisa. Essa expectativa de vida foi caindo, caindo, caindo. Hoje era para nós vivermos 20 anos, 20 e poucos anos, se não fosse a medicina, que está retardando a morte. E isso, a medicina entra, interfere, intervém e acaba retardando a morte. Mas a ciência tenta, de todas as maneiras, bloquear essa evolução da morte. E uma das vertentes da ciência hoje é a transhumanização. O que é isso? A gente sempre pensa em filme de ficção científica, né? Que a humanidade vai virar robô, né? Vai ter muito robô fazendo serviço de homem e tal, mas não é por aí. Na realidade, serão seres humanos fazendo serviço de homem, mas seres humanos com órgãos e partes criadas em laboratório para ele viver mais. Nós sabemos que algumas partes do corpo, hoje se estuda, né, que a questão da regeneração. A semana passada uma pessoa me escreveu, falou assim, Adão ficou com menos costelas? Eu não sabia responder, porque a primeira impressão é que quando o Senhor tirou uma costela de Adão para criar a mulher, ele ficou com uma costela a menos, né? Mas não, eu fui pesquisar e descobri uma coisa muito curiosa, que a costela é o único osso do corpo que se regenera, que cresce de novo. Então, se você tirar um pedaço da costela e não tirar acho que é envoltório, tem um nome lá, uma determinada membrana que faz parte dela, ela vai crescer de novo.
Tanto é que já existem casos na medicina de pessoas que precisaram de um transplante de osso, o médico foi lá, tirou um pedaço da costela, fez o implante em outro lugar, passou um tempo, ele abriu de novo, tirou outro pedaço, porque precisava mais osso, porque a costela se regenerou. Então, esse tipo de regeneração só acontece com a costela, não vai acontecer com outra parte do corpo. É uma coisa que a ciência estuda hoje para tentar fazer com que o homem se regenere. Cria-se, então, um homem transhumano. E esse é o objetivo há muito tempo, né? Nós sabemos que quando surgiu a teoria da evolução, foi uma tentativa do diabo de cortar a nossa relação com Deus, para dizer que o homem foi criado a partir da evolução. Deus não teria criado o homem, a evolução é que criou o homem. Só que aquilo que Darwin deu foi vamos dizer assim, uma origem do homem, tanto é que o livro de Darwin mais famoso, chama-se A Origem das Espécies. Ele deu a origem, a suposta origem do homem, mas ele não deu um suposto destino para o homem. E hoje já se chega a essa tentativa de dar um suposto destino para o homem. Qual é? De um homem imortal, um super-homem, como aquele filósofo Nietzsche, né? aquele russo, acho que ele era russo, ele escreveu a respeito do super-homem, que seria o ápice da humanidade, chegar a um super-homem, a um homem que fosse imortal, perfeito, forte, saudável, o tempo todo saudável. Isso a ciência tenta fazer por meio da transhumanização, e inclusive com órgãos transplantados e tudo mais. Mas isso também já foi tentado, né? Em Gênesis 6, quando os anjos deixaram a sua habitação original e copularam com mulheres, com as filhas dos homens. E aí surgiu uma raça híbrida de seres humanos e anjos, que acredito que quase 1000 anos habitaram a Terra, até que o Senhor deu um basta e eliminou toda a civilização através de um dilúvio. E para nós vermos o quanto que a civilização estava contaminada por esses híbridos, além daqueles que efetivamente não quiseram crer na pregação de Noé, de que haveria um dilúvio, muitos simplesmente faziam parte dessa raça de híbridos, que precisava ser destruída, para que a semente humana não fosse contaminada com semente angelical, e não viesse a acontecer aquilo que Deus prometeu, que o Senhor prometeu no Jardim do Éden, que de um filho, de um descendente da mulher, viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então isso foi prometido. Satanás tentou barrar isso daí, para não acontecer. O Senhor veio, destruiu, inundou o mundo, todos foram mortos, toda essa raça híbrida foi morta, e hoje, claro que os anjos já ficaram mais espertos, né? Eles não vão tentar de novo dessa maneira, porque aqueles que tentaram isso, nós encontramos depois no Novo Testamento, por revelação, que eles estão em prisões, aqueles que abandonaram a sua habitação original. Então, hoje, o Satanás está tentando de outra maneira, que é transformar o ser humano num super ser humano, um homem que não morra. E vão começar a sair agora muitas notícias em jornais e revistas a respeito dessa tentativa de se criar um homem imortal. Nós vamos ver isso daqui para frente muito, aliando à medicina, à tecnologia, inteligência artificial, que agora, inclusive, é moda, né? Inteligência artificial agora só se fala nisso. Então, tudo isso junto é uma tentativa de se criar um novo homem, mas não o novo homem que é criado segundo a imagem daquele que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.